Você já ouviu falar de um menino que só conseguia dormir ao lado dos mortos? Até. Parece loucura, eu sei. Mas aconteceu aqui em Pernambuco e eu mesmo presenciei parte dessa história. E se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, nunca acreditaria. Tudo começou numa pequena cidade do interior, onde o cemitério ficava praticamente dentro da comunidade, separado apenas por um muro rachado que deixava escapar o cheiro de terra molhada e flores podres. Era um lugar que todos evitavam, exceto ele. O nome do garoto era Jonas. Tinha apenas 9 anos, mas os olhos... aqueles olhos não eram de uma criança comum. Sempre fundos, escuros, como se carregassem segredos que ninguém deveria ouvir. As pessoas diziam que desde pequeno ele nunca dormia bem. Passava as noites em claro, com um olhar perdido, até que um dia a mãe o encontrou deitado dentro do cemitério, aninhado junto ao túmulo do avô, dormindo como se estivesse no colo de um anjo. Só que não havia paz alguma naquilo. Quando a família tentou afastá-lo, Jonas se tornou agressivo, chorava, gritava, dizia que os mortos o chamavam, que só no silêncio gelado entre as lápides conseguia descansar. E o mais perturbador, ele sempre sabia quando alguém iria morrer na cidade. Antes mesmo da notícia chegar, Jonas apontava a casa, a pessoa, e poucas horas depois, o inevitável acontecia. Isso transformou a vida dele num fardo. As pessoas tinham medo, evitavam passar perto e ainda assim era impossível ignorar. Eu mesmo, quando criança, cheguei a ver de longe Jonas deitado ao lado de um caixão, no velório, como se fosse um irmão de sangue do falecido. O mais assustador é que ninguém o expulsava. Era como se todos tivessem receio de enfrentá-lo. Como se aquele menino tivesse a permissão de estar ali, misturado aos mortos. Você consegue imaginar a sensação de ver uma criança sorrindo dentro de uma sala de velório enquanto todos choravam? Pois eu vi, e foi a primeira vez que senti que a presença dele não era humana, mas sim um presságio. Com o passar do tempo, a situação de Jonas só se agravava. A mãe já não conseguia mais controlá-lo. Todas as noites, por mais que trancassem portas e janelas, ele desaparecia. Sempre o encontravam no mesmo lugar, deitado sobre túmulos ainda frescos, como se buscasse o calor que já havia se extinguido dos corpos. Eu me lembro bem de uma noite em que a cidade foi acordada pelo choro de uma família. Um jovem havia morrido afogado no açude. O corpo foi velado na pequena capela ao lado do cemitério. Quando cheguei lá, curioso como toda criança, vi Jonas encolhido ao lado do caixão, quase colado ao corpo. Seus olhos estavam fechados e um leve sorriso desenhava seu rosto. Ele parecia em paz, enquanto todos ao redor choravam desesperados. Houve quem tentasse puxá-lo dali, mas o mais perturbador é que quando o tocaram, o corpo do falecido mexeu. Não foi muito, apenas um estremecimento, como se tivesse puxado um último suspiro. As pessoas gritaram, se afastaram, e Jonas continuou, ali, imóvel, como se não tivesse acontecido nada. Foi naquele instante que muitos passaram a acreditar que ele não apenas dormia com os mortos, mas que alimentava algo neles, como se absorvesse parte daquilo que restava do espírito. E isso não era só superstição. Alguns juravam que após cada velório, Jonas parecia crescer mais rápido, os olhos mais fundos, a pele mais fria. O padre da cidade tentou intervir, convidou a família a frequentar a igreja, chegou até a sugerir um exorcismo, mas Jonas nunca aceitava. Quando cruzava o portão da paróquia, seu corpo tremia inteiro, como se cada passo fosse uma tortura. Nunca esqueço o sermão em que o padre, olhando diretamente para onde Jonas estava sentado, disse que havia crianças escolhidas por Deus, mas também havia aquelas escolhidas pelas sombras. Jonas não se moveu.
Apenas abriu um sorriso que gelou o sangue de todos. A partir daí, ninguém mais ousava condená-lo em voz alta. Era como se um pacto invisível tivesse sido feito. A cidade o temia, mas também o aceitava. E eu comecei a sentir que aquilo não acabaria bem. Com o tempo, Jonas deixou de se contentar apenas com velórios e começou a frequentar o cemitério de madrugada. Muitos diziam que o viam caminhando entre as lápides descalço, como se a terra fria o guiasse. A primeira vez que alguém teve coragem de segui-lo foi uma vizinha, Dona Celina, que morava bem em frente ao portão do Campo Santo. Ela contou que certa noite acordou com um som estranho, como de crianças brincando. Ao olhar pela janela, viu Jonas carregando algo nos braços. O que parecia ser uma boneca, na verdade, era um braço humano já rígido que ele arrastava até se deitar sobre uma cova recém-aberta. Celina jurou que não era delírio, pois na manhã seguinte o coveiro encontrou o caixão violado. O corpo da defunta, uma senhora falecida 2 dias antes, estava virado com o rosto para cima e os olhos abertos, como se tivesse visto algo terrível antes de ser deixada novamente ali. Ninguém ousou acusar Jonas em público, mas todos sabiam que só podia ter sido ele. O mais aterrorizante, porém, aconteceu comigo. Eu estava voltando de uma festa junina tarde da noite, o céu ainda iluminado por restos de fogos que caíam em faíscas vermelhas. Passei em frente ao cemitério e vi Jonas deitado bem no meio do corredor das lápides. O estranho era que ele não estava sozinho. Havia 3 figuras pálidas ao redor dele. Corpos. Sim, corpos. Eles não andavam como vivos, mas também não estavam imóveis como mortos. Se moviam de forma desajeitada, como se alguém os tivesse chamado de volta só para vigiar aquele menino. Senti meu estômago revirar, minhas pernas travaram e só consegui correr depois que um deles virou o rosto lentamente na minha direção. Nunca contei isso a ninguém além de você agora, porque até hoje me pergunto se realmente vi ou se minha mente me pregou uma peça. Mas seja lá o que for, naquela noite entendi que Jonas já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ele era parte de algo que se alimentava da morte, algo que a cidade inteira fingia não ver. A partir daquele ano, a cidade mergulhou em uma sequência de mortes inexplicáveis. Primeiro foram os idosos, depois crianças, depois jovens que nada tinham de doentes. O número de velórios aumentava tanto que o cemitério parecia nunca descansar. E em cada um deles, lá estava Jonas, sentado bem perto do caixão, às vezes encostando a cabeça no peito do morto, como se ouvisse algo que ninguém mais podia escutar. A cada morte, crescia também o silêncio da cidade. Ninguém comentava abertamente, mas todos sabiam. Havia um padrão. Pouco antes de alguém morrer, Jonas surgia por perto, observando em silêncio como um corvo paciente. Depois, bastavam algumas horas para a tragédia se confirmar. Foi assim com meu primo, Rafael. Ele era saudável, cheio de vida, até que um dia, sem motivo, começou a tossir sangue. Morreu em menos de 24 horas. No velório, vi Jonas encostado ao caixão, com os olhos fechados e um sorriso sereno no rosto. A raiva me consumiu. Quis expulsá-lo dali, mas minha mãe segurou meu braço com tanta força que parecia temer algo ainda pior do que a morte. Não ouse, ela sussurrou. Se mexer com ele, a próxima vítima pode ser você. A partir daí, comecei a acreditar que Jonas não apenas dormia com os cadáveres, ele os chamava. Era como se atraísse a morte para alimentar sua estranha ligação com o cemitério. O próprio coveiro, um homem duro e calejado, passou a evitar entrar à noite, jurando que já encontrara covas abertas sozinhas, como se o chão tivesse cuspido os corpos para fora. E sempre, no centro daquilo, estava Jonas, deitado entre os mortos, como se fossem irmãos de um mesmo ventre. O pior é que ninguém tinha coragem de confrontar a família. A mãe, já envelhecida pelo desespero, dizia apenas:
É o destino dele. Não há o que possamos fazer. Aos poucos, percebi que a cidade estava sendo sugada. Como se Jonas fosse um ímã, atraindo não só os cadáveres, mas também a própria essência da vida. E cada vez mais eu sentia que o fim se aproximava. Não só para ele, mas para todos nós que tínhamos testemunhado aquilo de perto. O medo foi crescendo, até que os moradores decidiram que algo precisava ser feito. As mortes já eram tantas que o pequeno cemitério não tinha mais espaço, e começaram a abrir covas rasas, uma ao lado da outra, como se a própria terra se recusasse a engolir tanta gente de uma vez. Numa noite abafada, numa reunião secreta na casa do prefeito, os homens mais velhos da cidade se juntaram. Eu estava escondido na varanda, ouvindo cada palavra. Falaram que Jonas não era mais um menino, mas um presságio, que enquanto ele permanecesse por perto, nenhum de nós teria paz. Resolveram então levá-lo embora, interná-lo em um hospital longe dali ou mesmo entregá-lo a algum convento. Só que ninguém tinha coragem de dizer isso diretamente à mãe dele. No dia seguinte, armaram um plano. O padre foi até a casa e convenceu a mulher a deixar que Jonas passasse uma noite trancado na igreja, alegando que seria para sua purificação. Relutante, ela aceitou. Mas naquela noite, quando tentaram fechá-lo no altar, algo aconteceu que jamais esquecerei. A porta da igreja bateu com tanta força que o madeiramento se partiu. As velas se apagaram sozinhas e um cheiro de podridão invadiu o ar. Jonas caiu no chão, se contorcendo, não como uma criança em crise, mas como alguém lutando contra vozes que vinham debaixo da terra. De repente, todos os sinos começaram a tocar sozinhos, um som desgovernado que ecoava pela cidade inteira. Os homens que estavam ali recuaram, alguns até fugiram correndo. E no meio do breu, quando finalmente acenderam as lamparinas de novo, viram Jonas deitado no altar, cercado por figuras. Eram sombras com formas humanas, mas sem rosto, e estavam inclinadas sobre ele como se fossem anjos negros, protegendo seu corpo. Ninguém ousou se aproximar. O padre caiu de joelhos, chorando, e repetia apenas: "Ele não é nosso, ele pertence a eles." Desde aquela noite, ninguém mais tentou separá-lo dos mortos. O cemitério se tornou sua casa definitiva, e a cidade, impotente, passou a conviver com o fato de que havia entre nós uma criança que dormia com cadáveres como quem dorme no colo da mãe. Depois daquela noite na igreja, Jonas praticamente desapareceu da vida comum. Não estudava, não brincava, não falava com ninguém. Era visto apenas no cemitério, sempre deitado sobre as covas mais recentes, como se fosse o guardião dos mortos. Os anos passaram, e a cidade já não falava seu nome em voz alta. Era como se, ignorando sua existência, pudéssemos afastar a maldição que o cercava. Mas o silêncio não apagava o medo. Certa manhã, o coveiro encontrou algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. O túmulo da família de Jonas estava aberto, todos os caixões revirados, e no centro, deitado como se fosse um deles, estava o próprio garoto. A pele fria, o rosto sereno, mas os olhos estavam abertos, fixos no céu. Pensaram que finalmente tinha morrido. Prepararam o corpo para o enterro, mas quando a terra começou a cobri-lo, um estrondo ecoou. As covas, ao redor, se abriram sozinhas, revelando ossadas e corpos em decomposição que pareciam se mover. Os homens largaram as pás e correram. Quando voltaram, no dia seguinte, o corpo de Jonas havia sumido. Desde então, nunca mais foi visto. Alguns dizem que foi levado pelos mortos que tanto o cercavam. Outros juram que ele ainda vaga pelas madrugadas, procurando covas frescas para repousar. Eu não sei o que pensar. Só sei que depois do desaparecimento dele, o cemitério nunca mais foi o mesmo. Quem passa perto à noite garante ouvir uma respiração infantil vindo debaixo da terra, misturada a risadinhas abafadas, como se uma criança estivesse brincando entre os ossos.
Até hoje, quando o vento sopra forte e o portão do cemitério arrange, tenho a sensação de que Jonas voltou e que ainda observa, à espera de alguém que precise de companhia para dormir. E se algum dia você sentir um frio repentino ao passar perto de um túmulo, lembre-se desta história. Talvez não esteja sozinho. Talvez seja ele deitado bem ao seu lado, pronto para dividir o silêncio da noite com mais um vivo, prestes a se tornar cadáver. Você já viu algo considerado sagrado se desfazer diante dos olhos, como se estivesse vivo e morto ao mesmo tempo? Eu vi. E desde aquele dia, eu nunca mais consegui entrar em uma igreja sem sentir um frio percorrer a espinha. Tudo começou em uma pequena cidade no interior, onde a fé das pessoas era mais forte do que qualquer lei escrita. Ali, todos acreditavam na proteção de uma santa que guardava a paróquia desde os tempos de seus bisavós. A imagem ficava no altar central, uma escultura de madeira talhada com detalhes tão perfeitos que parecia respirar. O rosto era suave, o olhar voltado para o céu e as mãos estendidas como se sempre acolhessem quem a procurasse. A devoção era tamanha que ninguém ousava se aproximar dela sem rezar antes, e muitos juravam sentir um calor estranho ao tocá-la. Eu cresci ouvindo histórias sobre milagres atribuídos a essa santa. Gente que havia se curado de doenças, lavradores que escaparam da fome, até crianças que voltaram à vida depois de serem dadas como mortas. Mas ninguém ousava questionar nada. Era fé cega, absoluta, e quanto mais se acreditava, mais força parecia emanar daquela estátua. Só que as coisas começaram a mudar em um dia específico. Eu estava lá. A igreja estava cheia, tomada por um cheiro de incenso e suor, e todos esperavam a procissão em honra à santa. A tradição era simples. A imagem era retirada do altar e colocada nos braços dos fiéis, que a carregavam em revezamento pelas ruas. Cada pessoa queria sentir o peso dela, como se fosse uma forma de carregar seus pecados e oferecer suas preces diretamente. Só que quando o padre a entregou ao primeiro devoto, um silêncio estranho tomou conta do lugar. O homem que a segurava tremia, seus olhos se arregalaram e ele parecia querer largá-la, mas não conseguia. Um murmúrio se espalhou. Alguns acharam que era emoção. Outros perceberam que havia algo errado. Quando finalmente passou para as mãos de outra mulher, eu vi com clareza. E madeira, que sempre fora lisa e brilhante, estava escurecida em algumas partes, como se manchas úmidas surgissem do nada. O cheiro também mudou. No início, pensei ser impressão, mas logo percebi. Não era incenso, não era suor. Era um odor de carne podre, pesado, que começou a se misturar com o ar. As pessoas não queriam acreditar. Diziam que era o calor, que era apenas desgaste da madeira antiga. Mas conforme mais devotos recebiam a santa em seus braços, algo terrível se revelava. A textura da estátua já não parecia mais madeira. Eu vi claramente, vi com meus próprios olhos. A pele dela começava a se transformar em algo semelhante à carne humana, inchada e manchada, como se estivesse apodrecendo. Os dedos da santa, antes perfeitos, estavam escurecidos nas pontas, e uma espécie de líquido espesso começou a escorrer pelas mãos de quem a segurava. As pessoas choravam, gritavam, mas ninguém conseguia parar. Era como se a estátua tivesse vontade própria e exigisse passar de um em um. O padre tentava manter a calma, dizia que era uma prova de fé, mas eu percebia em seus olhos o pavor que ele tentava esconder. E eu, no meio daquela multidão, sabia que em algum momento ela chegaria até mim. Quando chegou a minha vez,
Minhas mãos suavam tanto que pensei que a imagem iria escorregar e cair no chão. Mas não caiu. Ao contrário, parecia mais pesada do que eu imaginava, como se carregasse dentro dela algo que não era apenas madeira. O toque foi a pior parte. Não era a sensação de madeira polida, fria e sólida, como eu sempre lembrava da santa no altar. O que eu segurei parecia carne mole, inchada, encharcada, como um corpo que ficou dias demais sob a terra. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e por um instante achei que meu coração fosse parar. O cheiro vinha mais forte, impregnava o nariz, grudava na garganta. Eu juro que senti vontade de vomitar, mas ao mesmo tempo algo me impedia de soltar aquela coisa. As mãos dela, que na escultura eram abertas em gesto de acolhimento, agora pareciam se fechar levemente sobre mim, como se a santa quisesse segurar meus dedos e não permitir que eu a largasse. O suor escorria pelo meu rosto e as pessoas ao redor murmuravam orações misturadas a gritos de horror. Quando finalmente consegui passar a imagem para a próxima pessoa, minhas mãos ficaram marcadas com um líquido escuro, grosso, que grudava na pele como sangue misturado a pus. Eu tentei limpar, esfregar na minha roupa, mas a mancha não saía. O que me deixou ainda mais apavorado foi ver que, quando cada fiel a segurava, a transformação parecia avançar. O rosto antes sereno da santa começou a se desfigurar. O sorriso suave se contorcia em algo mais sombrio. Os olhos esculpidos pareciam brilhar de dentro, como se um olhar humano estivesse por trás daquela madeira que já não era mais madeira. Alguns devotos caíram de joelhos, acreditando estar diante de um milagre. Outros gritavam que era o fim dos tempos. Eu, no entanto, só conseguia pensar que havia algo errado, algo maligno tomando forma bem diante de nós. Então veio o momento em que uma mulher, idosa e muito conhecida por sua devoção, recebeu a imagem nos braços. Ela chorava, beijava o rosto da santa, mas de repente soltou um grito que ecoou dentro da igreja inteira. Seus lábios ficaram manchados de preto. Ela começou a tossir, cuspindo pedaços de carne escura, como se tivesse ingerido podridão. A multidão se agitou. Alguns queriam correr, mas era como se as portas da igreja estivessem presas. Eu vi homens tentando forçar a saída, mas nada cedia. Como se algo invisível quisesse que todos permanecessem ali para testemunhar o horror. Até o fim. O padre, tremendo, levantou a voz e disse que era uma provação, que não devíamos ceder ao medo, mas até a própria batina dele estava manchada com o mesmo líquido que escorria da estátua. Ele continuava a repetir que era fé, que era divino, mas eu conseguia ouvir o pânico em sua respiração entrecortada. A cada pessoa que segurava a santa, o estado dela piorava. Partes do rosto começavam a se soltar, revelando por baixo uma matéria que não era madeira, mas algo orgânico, pulsante, como se a imagem tivesse um corpo real escondido dentro. Um dos fiéis gritou que ela estava viva, que a santa tinha descido do altar para provar sua santidade. Mas tudo o que eu via era um corpo apodrecendo em movimento, como se estivesse renascendo da morte e se alimentando da devoção daqueles que a tocavam. Eu senti que, a partir daquele instante, nada mais na cidade seria igual. O caos tomou conta da igreja. Aquela procissão, que antes era um momento de devoção, virou uma cena de pânico silencioso, interrompido apenas por gritos e soluços abafados. Eu me sentia preso, incapaz de me mover, como se meus pés estivessem grudados ao chão, enquanto todos à minha volta tentavam escapar ou se afastar da santa que apodrecia nas mãos dos fiéis. Cada pessoa que segurava a imagem parecia sentir algo estranho se infiltrar em suas veias, um peso invisível que esmagava a coragem e enchia o peito de terror. Eu olhei para a escultura e percebi que não restava mais madeira alguma. A pele, antes lisa e serena, estava rachada, inchada, com veias escuras pulsando sob a superfície. Era como se a santa estivesse viva,
e sua vida fosse feita de podridão. E ainda assim, ninguém conseguia largá-la. Um homem mais jovem, conhecido por sua fé inabalável, recebeu a imagem e imediatamente começou a tremer violentamente. Ele gritava orações desconexas, como se implorasse por perdão ou proteção, mas em meio aos gritos, sua voz começou a falhar. Sua pele adquiriu o mesmo tom escuro e úmido da santa, e em poucos segundos parecia estar se tornando parte dela, absorvido pela decadência que emanava da imagem. Vi mulheres caírem de joelhos, desesperadas, tentando beijar a estátua, mas seus lábios e mãos começaram a se manchar com aquela substância pegajosa e mal cheirosa. O ar estava saturado de um odor que queimava os pulmões e fazia o estômago revirar. Eu percebi que a igreja, que antes era um santuário, estava se transformando em um espaço de punição e dor. O padre gritava, mas sua voz falhava, e ele próprio tinha marcas escuras nas mãos que agora tremiam descontroladas. Um dos fiéis tentou quebrar a santa contra o altar, mas era inútil. A escultura parecia regenerar-se, reconstruindo a podridão em formas ainda mais grotescas, como se o próprio horror estivesse vivo, se alimentando do desespero dos presentes. Olhei em volta e percebi rostos pálidos, olhos arregalados, suor, misturado a lágrimas e sangue. Cada devoto estava aprisionado pelo medo, hipnotizado pela transformação contínua da santa. Eu senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela coluna. Ela estava nos observando, todos nós, não apenas com olhos esculturais, mas com um olhar que parecia penetrar na alma de cada um. Foi então que ouvi um sussurro, fraco, mas claro, vindo da imagem. Não era voz humana, nem som de madeira estalando. Era um murmúrio quase inaudível, mas que atravessava o peito. Vocês me invocaram. Agora pertencem a mim. O som percorreu a igreja e todos se encolheram, alguns caindo desmaiados, outros gritando sem parar. Eu não consegui mover os pés. A santa, ou o que ela havia se tornado, começou a girar lentamente nas mãos de um homem que tremia como folha ao vento, e suas feições se contorciam em algo que eu não poderia jamais descrever com palavras humanas. Era repugnante, mas fascinante, e ninguém ousava olhar para longe. Quando finalmente ela passou para uma jovem mulher, eu vi algo que me marcou para sempre. Suas mãos começaram a derreter, unindo-se à podridão da santa, e ela soltou um grito tão profundo que parecia ecoar de todas as paredes da igreja ao mesmo tempo. O terror era coletivo, mas cada um sentia a própria condenação individual. Foi nesse momento que percebi. Não se tratava apenas de uma estátua apodrecendo. Era uma presença viva, alimentada pela fé, pelo medo e pela devoção cega. E a cada instante, mais e mais pessoas eram envolvidas pelo horror, incapazes de resistir, como se aquele corpo em decomposição fosse um ímã para o desespero humano. Eu sabia, naquele instante, que a cidade nunca mais seria a mesma. O auge do horror chegou rápido, como uma maré impossível de conter. A santa, agora irreconhecível, exalava uma aura de morte viva que parecia envolver toda a igreja. O cheiro pútrido estava insuportável, penetrando cada respiração e grudando na pele, e eu sentia minhas roupas grudando em mim, como se também tivessem sido tocadas pelo apodrecimento. A imagem, que antes transmitia calma e devoção, agora parecia pulsar, respirando de forma irregular, expandindo-se e contraindo-se como se tivesse vontade própria. Quando passou para as mãos do padre, eu vi a transformação mais horrível de todas. A batina dele se encharcou de uma substância escura que escorria por seus braços, e suas unhas começaram a escurecer, tornando-se afiadas como garras. Ele caiu de joelhos, mas a santa parecia se inclinar sobre ele, aproximando o rosto deformado, e o murmúrio que eu ouvira antes agora se tornou quase inteligível, como se palavras saíssem do próprio corpo da imagem.
Vocês me alimentaram. Agora eu vivo em vocês. Foi nesse instante que percebi que a devoção, a fé cega e o medo não eram apenas catalisadores da podridão da santa, mas a própria essência de sua força. Cada toque, cada oração, cada lágrima derramada havia intensificado sua vida sombria. As pessoas ao meu redor estavam mudando. Alguns se contorciam, outros soltavam gritos longos e inumanos. A velha senhora que antes havia tossido pedaços da podridão, agora tinha o rosto completamente manchado, e suas feições começavam a derreter, como se a santa estivesse fundindo a todos na mesma decomposição. A igreja inteira parecia e corpo vivo em apodrecimento. O chão estava coberto de líquido escuro, e o altar, outrora símbolo de proteção, estava manchado de forma irreversível. Eu tentei me afastar, mas algo invisível me prendia ali, como se a própria fé que eu carregava fosse uma corda invisível me impedindo de fugir. Eu sentia claramente que cada pensamento, cada lembrança, cada suspiro meu estava sendo absorvido, transformado em alimento para aquela presença macabra. Então a santa fez algo que eu jamais esquecerei. Virou-se levemente em minha direção. Por um instante, senti que seus olhos escuros e fundos se fixaram em mim. Um frio cortante percorreu minha espinha e meus membros ficaram paralisados. Eu ouvi, em minha própria mente, uma voz sussurrando meu nome, uma mistura de compaixão e ameaça, como se me convidasse a me unir à podridão, a aceitar que minha fé não era mais minha, mas dela. Eu tremi, e por um instante achei que iria desmaiar, quando um som estranho ecoou de dentro da imagem. Não era madeira rangendo, nem os gritos dos fiéis. Era algo que parecia mastigar. Eu senti o cheiro se intensificar, o líquido escorrendo de suas mãos mais rápido, quase como se tivesse pressa. As pessoas ao redor estavam agora irreconhecíveis. Alguns não se mexiam, parecendo congelados no tempo, enquanto outros se debatiam, mas eram absorvidos lentamente pela presença da santa. E eu compreendi, com um horror indescritível, aquela não era uma estátua amaldiçoada, era uma entidade que se alimentava da devoção humana, crescendo a cada toque, a cada lágrima, a cada grito. E todos nós, ali, éramos apenas combustível para a sua sobrevivência. Eu olhei para o alto, para as janelas da igreja, esperando ver a luz do dia salvar a todos. Mas a escuridão parecia ter engolido tudo, e o vento trouxe apenas o cheiro de podridão, como se a própria cidade estivesse morrendo junto com os fiéis. Eu sentia minha mente vacilar entre a sanidade e a loucura, e compreendi que, se eu não conseguisse escapar, não restaria nada de mim além de mais uma mancha escura, mais um corpo absorvido, mais um suspiro perdido dentro da santa que apodrecia e vivia ao mesmo tempo. Quando a procissão terminou, se é que se pode chamar aquilo de término, a igreja estava irreconhecível. O chão coberto por uma mistura de líquido escuro e pedaços de madeira apodrecida, mais parecia um altar de morte do que um espaço de devoção. As pessoas que haviam sobrevivido ou que de alguma forma não haviam sido completamente absorvidas pela santa estavam mudadas para sempre. Eu me lembro de olhar para elas e não reconhecer mais os rostos familiares. Os olhos estavam fundos vazios, como se a própria alma tivesse sido consumida. Alguns murmuravam palavras sem sentido, repetindo preces distorcidas que eu jamais ouvira antes. Outros simplesmente se moviam lentamente, como se carregassem dentro de si um peso invisível que não podia ser levantado. Eu mesmo sentia que algo havia se alojado dentro de mim. O cheiro da podridão ainda pairava no ar, impregnando minhas roupas, minha pele, meus pensamentos. Qualquer tentativa de lavar-se era inútil. A lembrança daquele toque, daquela textura e daquele olhar da santa estava marcada em mim.
e eu sabia que jamais conseguiria me livrar dela completamente. Os padres e religiosos da cidade tentaram intervir, mas ninguém conseguia manipular a imagem sem que a transformação se intensificasse. Aquela coisa, aquela santa que apodrecera nas mãos dos fiéis, não podia mais ser contida. Ela não era apenas madeira corrompida, era uma presença viva, inteligente, que se alimentava de devoção, medo e desespero. A notícia se espalhou rapidamente. A cidade inteira começou a evitar a igreja, mas o efeito da santa não se restringia mais ao prédio. Qualquer pessoa que havia participado da procissão carregava uma marca invisível. Doentes curados, milagrosamente, começavam a adoecer de formas inexplicáveis. Crianças que brincavam perto da paróquia começaram a ter pesadelos com figuras deformadas que murmuravam palavras em línguas desconhecidas. E, pior, havia relatos de pessoas que, mesmo longe da igreja, sentiam o toque da santa em suas mãos, o peso da sua presença nos ombros, o cheiro de carne podre que insistia em seguir cada passo. Eu mesmo senti, noite após noite, a sensação de que ela estava observando, esperando por mim, medindo meu medo, alimentando-se do meu arrependimento. Alguns tentaram exorcizar ou destruir a imagem, mas era inútil. Qualquer golpe que recebesse parecia apenas intensificar a podridão, tornando a santa mais grotesca, mais viva, mais faminta. E foi assim que compreendi a verdade mais aterradora. Aquilo que nós chamávamos de fé era agora a arma e a comida dela. A devoção cega, que antes nos aproximava do sagrado, agora nos prendia à corrupção e à morte. Eu comecei a evitar qualquer igreja, qualquer oração, qualquer símbolo religioso. Mas mesmo na solidão, na escuridão do meu quarto, eu sentia sua presença, como se cada batida do meu coração a alimentasse. E ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ver a santa deformada, as mãos escorrendo, os olhos fundos me observando e murmurando meu nome, lembrando que nunca mais estarei livre. A cidade mudou. Aquela procissão que deveria trazer bênçãos trouxe uma maldição que se espalhou como sombra sobre cada lar, cada rua e cada mente. E eu sei que não sou o único que carrega a marca. A santa que apodreceu nas mãos dos fiéis não dorme, não descansa e continua a se alimentar de quem ousa chamá-la de sagrada. Com o passar dos dias, ficou claro que nada seria como antes. A cidade que antes vivia da fé e da devoção, agora se encolhia diante de cada igreja, de cada imagem religiosa, como se o próprio sagrado tivesse se corrompido. Aqueles que haviam sobrevivido à procissão carregavam cicatrizes invisíveis, noites sem sono, pesadelos constantes, sensações de toque que não existia, murmúrios abafados que ecoavam nos cantos escuros das casas. Eu mesmo sentia em cada sombra a presença da santa. O cheiro pútrido, que antes estava confinado à igreja, agora parecia seguir qualquer passo meu, insistente, como uma lembrança viva daquilo que eu havia testemunhado. Tentei fugir, me isolei, me afastei de tudo que tivesse qualquer conexão com fé, mas era inútil. Ela estava dentro de cada gesto de devoção, dentro de cada oração não feita, dentro do medo que pulsava em mim. A própria madeira que restou da santa, fragmentos que tentaram jogar fora, apodrecia em contato com o ar, liberando o mesmo líquido escuro e cheiro de morte. Experimentei colocar alguns pedaços em fogo, mas as chamas não consumiam aquilo. Apenas espalhavam o odor fétido e deixavam a sensação de que algo maior, algo consciente, ria de nossos esforços. Algumas pessoas, tomadas pelo desespero, começaram a falar de pactos e de rituais antigos que poderiam conter a presença da santa. Mas não havia nada que pudesse impedir sua fome. Eu vi famílias se desfazerem, amigos enlouquecerem, e mesmo
Aqueles que não tinham participado diretamente da procissão eram afetados por ela, seja em sonhos ou em visões repentinas de mãos deformadas, rostos inchados, olhos fundos, sempre me chamando. Eu percebi então que a santa que apodreceu não era apenas um objeto amaldiçoado. Ela era a personificação do que a fé cega e o medo humano podem criar quando não há equilíbrio. Ela se alimentava de nossas crenças mais profundas, da nossa necessidade de acreditar, e transformava isso em podridão viva, uma força que nenhum homem poderia enfrentar sozinho. Hoje, anos depois, ainda sinto sua presença. Em noites silenciosas, posso jurar ouvir o sussurro que me chamou na igreja, sentir o peso de mãos deformadas tocando meus ombros, lembrando que ela continua a crescer, a observar, a se alimentar, de cada novo devoto que ousa se aproximar de algo que chamamos de santo. E eu sei, com uma certeza que corrói o peito, que aqueles que acreditarem demais, que tiverem fé cega ou se deixarem consumir pelo medo, inevitavelmente sentirão suas mãos apodrecer, seus corpos marcados, sua mente transformada. A cidade nunca mais foi a mesma, e eu nunca mais consegui acreditar plenamente. Mas há algo ainda mais cruel. Sinto que a santa espera, pacientemente, que mais pessoas sejam tocadas, que mais mãos sejam levadas para dentro de sua podridão viva. E toda vez que cruzo a porta de uma igreja, sinto seu olhar sobre mim, esperando o momento certo para me lembrar que a fé pode ser mais perigosa do que qualquer maldade humana, e que a santidade, quando corrompida, transforma-se em horror absoluto. Eu me lembro claramente da primeira vez em que ouvi falar do Padre Sebastião. Eu ainda era apenas um garoto curioso, mas já sentia dentro de mim um fascínio estranho pelo sobrenatural, algo que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. A cidadezinha onde cresci era pequena, cercada de matas densas e histórias antigas que ninguém ousava questionar. Diziam que Sebastião não era como os outros padres. Sua fé parecia carregar um peso que ninguém entendia e, ao mesmo tempo, uma sombra que ninguém conseguia explicar. Ele ministrava missas de forma peculiar, não para a comunidade, mas para aqueles que já haviam partido, ou ao menos era isso que as pessoas cochichavam. Na época, eu não compreendia o significado completo daquelas palavras. Cresci ouvindo relatos de moradores mais velhos, alguns nervosos, outros visivelmente aterrorizados, falando sobre a capela abandonada onde Sebastião realizava suas missas solitárias. Eles diziam que à noite, de janelas fechadas e portas trancadas, era possível ouvir cânticos que não pertenciam a este mundo, vozes que se confundiam com sussurros e lamentos, e o som constante de páginas virando sozinhas, como se o próprio ar se dobrasse à presença de algo invisível. Eu tinha medo, é verdade, mas a curiosidade era maior. Em um desses dias, decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Escondido entre as sombras da sacristia, assisti de longe. Padre Sebastião estava lá, de batina negra, velas acesas, ao redor de um altar simples, mas com algo diferente. Símbolos que eu nunca havia visto gravados na madeira, traços tortuosos e incompreensíveis. Ele falava com calma, cada palavra pronunciada com uma clareza que parecia atravessar o tempo, mas seu interlocutor não estava presente. Olhos fechados, mãos trêmulas, ele parecia ouvir algo que ninguém mais podia. E por mais que tentasse entender, tudo aquilo me causava um frio que subia pela espinha e me deixava imóvel. No final da missa, sempre havia uma sensação de vazio e de presença ao mesmo tempo, como se o próprio vento da noite carregasse consigo murmúrios antigos, ecos de pessoas que jamais deveriam ter sido esquecidas. Eu sabia, naquele instante, que aquilo não era apenas religião. Havia algo mais profundo, sombrio e aterrador em suas ações. E ainda assim,
Uma estranha sensação de paz se misturava ao medo, uma espécie de fascínio proibido que me fazia querer voltar, testemunhar novamente, mesmo sabendo que algo em mim mudaria para sempre. Naquela noite, decidi que não poderia me contentar apenas com a distância. Precisava me aproximar, entender o que realmente acontecia naquela capela que parecia presa entre o tempo e o espaço. Esperei até que a lua estivesse alta, iluminando fracamente o caminho de pedras que levava até o altar. Cada passo ecoava na escuridão da nave, e eu sentia como se sombras se esticassem para me deter, sussurrando nomes que eu não conhecia, lembranças que não eram minhas. Quando cheguei perto, escondido atrás de um velho confessionário, vi o padre Sebastião iniciar outra missa. Mas desta vez havia algo diferente. O ar parecia mais pesado, e uma neblina tênue se movia ao redor do altar, serpenteando pelo chão, como se tivesse vida própria. Ele começou a falar, e sua voz, embora calma, carregava uma insistência que parecia penetrar nos ossos. Chamava pelos mortos, mencionava nomes de pessoas que eu sabia terem morrido há anos, alguns vítimas de acidentes, outros vítimas do tempo e do abandono. Um arrepio percorreu minha coluna quando ouvi respostas, vozes suaves, quase imperceptíveis, que pareciam vir das paredes, do chão, do teto, de todos os lados. Ninguém mais estava lá, e ainda assim eu sabia que ele conversava com algo que existia em um plano diferente, um lugar onde a luz não alcançava e onde a paz não existia. Seus olhos se abriram de repente, e naquele instante senti como se ele pudesse me enxergar, embora eu estivesse escondido. A sensação era sufocante, como se meu corpo fosse transparente, como se estivesse sendo observado por alguém que podia ver mais do que o visível. E então algo aconteceu que jamais esquecerei. Uma das velas se apagou sozinha e a fumaça formou um rosto grotesco e trêmulo que parecia olhar diretamente para mim. Quis correr, mas meus pés não obedeciam. Minha respiração estava presa e tudo o que eu podia fazer era observar. Padre Sebastião continuava a missa, alheio a tudo, como se aquela presença fosse parte do ritual, como se fosse esperada. Ele murmurava palavras antigas, de um latim que eu não compreendia. E cada som parecia criar ondas que reverberavam nos cantos da capela, acordando ecos de dor e memórias esquecidas. Eu percebi, com um medo que queimava minha garganta, que ele não rezava para confortar almas, mas para chamá-las, para dialogar com uma presença que nós, os vivos, jamais deveríamos conhecer. Quando finalmente consegui me mover e recuar, senti que algo me seguiu, um frio que se enroscava nas minhas pernas, nas minhas costas, como se tentasse me arrastar de volta para aquele altar e para aquela conversa proibida. Saí da capela cambaleando, com a certeza de que nada mais em mim seria igual. A cidade parecia mais sombria, os sussurros da noite mais próximos, e a ideia de dormir, de fechar os olhos, se tornava insuportável. Nas semanas seguintes, minha obsessão por Padre Sebastião cresceu. Eu precisava entender por que ele fazia aquilo, por que falava com mortos como se fossem vivos, e por que os vivos, como eu, sentiam o peso de sua presença mesmo à distância. Passei a visitar a capela quase todas as noites, escondido, observando. A cada missa, a atmosfera parecia mais densa, carregada de murmúrios que não pertenciam a este mundo. Uma vez, consegui me aproximar o suficiente para ver suas mãos tremendo sobre o altar, enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Ele falava nomes que me gelavam o sangue, nomes de pessoas que eu conhecia, de familiares e moradores antigos da cidade. E então ouvi o som mais terrível. Risadas, risadas baixas, distorcidas, que pareciam vir de dentro das paredes, de dentro da própria madeira do altar. Mas Padre Sebastião não se importava. Continuava a rezar, como se estivesse protegido por algo invisível.
A curiosidade se misturava com o medo, e cada vez que saía da capela, sentia que parte de mim ficava ali, presa entre aquelas paredes frias e aquele ar carregado de presenças antigas. Em uma dessas noites, percebi algo que me fez tremer até os ossos. As velas não queimavam normalmente. Suas chamas se contorciam, formando figuras humanas que se elevavam lentamente, dançando no ar, aproximando-se de mim antes de se dissolverem em fumaça negra. Era impossível saber se eram espíritos presos, sombras projetadas pela minha própria mente ou algo pior, algo que não deveria existir. Um dia, decidi me aproximar ainda mais. Entrei na capela sem ser notado, escondi-me atrás do altar e observei. Padre Sebastião começou a chamar por um espírito específico, um homem que, segundo histórias, havia morrido afogado no rio que cortava a cidade. A água parecia se levantar dentro da capela, formando pequenas ondas que se moviam sozinhas. E uma figura pálida emergiu da fumaça, com olhos que não tinham vida, mas que me olhavam com uma fome silenciosa. O coração quase me saltou do peito, mas eu não conseguia me mover. Padre Sebastião ergueu as mãos e a figura se aproximou dele, inclinando-se como se estivesse cumprimentando um rei. E então ele falou comigo, ou ao menos parecia falar. Alguns de vocês não deveriam ver isto, mas o mundo dos vivos e dos mortos sempre esteve mais próximo do que imaginam. Saí correndo daquela capela, mas agora já sabia que não podia mais ignorar o que presenciava. Cada noite, cada passo, cada suspiro parecia ecoar dentro de mim. E o mundo à minha volta começou a mudar. Eu já não via as sombras como meras formas. Elas se tornaram presságios, alertas de que algo ou alguém me observava constantemente. Padre Sebastião continuava com suas missas, e eu continuava a assistir, cada vez mais perto, cada vez mais consciente de que minha sanidade pendia por um fio, e que talvez, um dia, eu também fosse chamado para aquela conversa proibida entre o mundo dos vivos e dos mortos. Com o tempo, comecei a perceber mudanças em mim mesmo. As noites já não eram tranquilas, eu sentia presenças ao meu redor, sombras que se moviam nas paredes do meu quarto, sussurros suaves que chamavam meu nome enquanto eu tentava dormir. Cada passo na cidade parecia ecoar como se alguém ou algo me seguisse silenciosamente, invisível, mas presente. Padre Sebastião continuava suas missas, e eu, incapaz de resistir, continuava a assistir. Numa dessas ocasiões, percebi algo que me fez congelar de horror. Uma das figuras que ele invocava começou a se mover em minha direção. Não era como se estivesse atravessando a capela. Parecia deslizar pelo ar, silenciosa, mas inevitavelmente aproximando-se de mim, mesmo que eu estivesse escondido atrás de uma coluna. Meu corpo se recusava a obedecer, minhas pernas tremiam, meus dedos estavam gelados. A voz de Sebastião, calma, monótona, pronunciava palavras antigas, e cada sílaba parecia rasgar a realidade ao redor, abrir pequenas fendas invisíveis por onde a presença daquela figura se infiltrava. Eu podia sentir o cheiro de terra úmida, de morte recente, mesmo sabendo que ninguém havia morrido ali recentemente. Era como se o próprio espaço tivesse absorvido lembranças antigas, e aquelas lembranças agora se manifestassem fisicamente, guiadas pelas mãos do padre. Em outro dia, durante uma missa especialmente longa, algo ainda mais perturbador aconteceu. As paredes da capela começaram a pulsar, como se respirassem, e o som de passos ecoava sem que ninguém se movimentasse. Senti uma pressão sobre meu peito, um peso que me impedia de respirar direito, como se cada palavra proferida pelo padre chamasse a atenção de algo que eu não podia compreender. Então ouvi o que ninguém mais podia ouvir, uma voz fraca, quase inaudível, sussurrando meu nome, vindo de todos os lados ao mesmo tempo.
Eu sabia que, se me movesse, seria encontrado por aquilo que me chamava, e ainda assim não conseguir. Em parar de assistir, vi figuras se curvarem diante do altar, uma mistura de reverência e terror, sombras de pessoas que tinham existido e outras que nunca deveriam ter existido. Padre Sebastião parecia inabalável, mas eu via algo em seus olhos, um cansaço profundo, uma consciência do risco e, ao mesmo tempo, uma necessidade insana de continuar. Eu sabia que aquela proximidade com os mortos estava me consumindo, moldando meus pensamentos, alterando minha percepção. As vozes começaram a se misturar com as minhas próprias memórias, distorcendo lembranças de infância, criando imagens de pessoas que eu amava e que nunca estiveram ali, mas que agora pareciam fazer parte daquele ritual sombrio. Naquele momento, compreendi que não era apenas curiosidade que me prendia. Havia algo em mim que se ligava àquelas missas, uma fome de compreender, de tocar o proibido, mesmo que isso significasse perder minha sanidade para sempre. Naquela noite, senti que algo mudaria para sempre. Entrei na capela sabendo que não poderia mais voltar atrás. Cada passo que dava era acompanhado por um frio que atravessava meus ossos e sussurros que se entrelaçavam com minha própria respiração. Padre Sebastião já estava no altar, sozinho, mas eu percebi que não estava apenas ele ali. Uma névoa escura ondulava pelo chão, como se fosse viva, e pequenas figuras surgiam e desapareciam, sempre no limite da visão periférica. E eu sabia que estavam me observando. Ele começou a missa, e eu notei que suas mãos tremiam mais do que antes, mas sua voz continuava firme, chamando nomes que me gelavam a alma. Então aconteceu algo que nunca esquecerei. Uma das figuras se aproximou do altar, lenta, flutuando, e seus olhos vazios e profundos fixaram-se em mim. Senti meu coração quase parar, e minhas pernas se recusaram a me sustentar. Eu estava preso entre o medo e a fascinação. Padre Sebastião ergueu a voz, pronunciando palavras que pareciam arrancadas do próprio abismo, e a figura respondeu com um murmúrio que atravessou minha mente como se estivesse dentro da minha cabeça. Eu tentei recuar, mas algo me puxava, uma força invisível que não podia resistir. Foi então que compreendi. Ele não rezava para salvar os espíritos, mas para chamá-los, para dialogar com algo que nós, os vivos, jamais deveríamos conhecer. O ar parecia pesado demais. Cada respiração era uma batalha, e as sombras dançavam como se tivessem vontade própria. Vi pessoas, ou o que restava delas, ajoelhadas diante do altar, suas formas tremendo e contorcendo-se, enquanto sussurravam respostas em línguas que eu não compreendia. Padre Sebastião levantou as mãos, e todas as figuras se curvaram, obedientes, como se ele fosse um mestre de mundos invisíveis. E então, algo pior aconteceu. Ouvi meu próprio nome, sussurrado por uma voz que eu não conhecia, doce e ameaçadora, ao mesmo tempo vindo de todos os lados. O medo me paralisou, mas uma força desconhecida me manteve ali, observando. Vi então o padre olhar diretamente para mim, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e aviso. Você não devia estar aqui, mas agora não há como escapar. Naquele instante, senti uma presença tocar minha mente, infiltrando-se nos meus pensamentos, mostrando memórias minhas distorcidas, momentos do passado, misturados com rostos de mortos que jamais conheci. Um cheiro de terra úmida e sangue preencheu o ar, e a sensação de ser puxado para aquele plano entre vivos e mortos se tornou quase insuportável. Quando finalmente consegui fugir, cambaleando, senti que uma parte de mim havia ficado ali, com aqueles espíritos, e que talvez eu jamais voltasse a ser a mesma pessoa. Cada noite depois disso, mesmo longe da capela, as vozes continuavam, mais sutis, mas persistentes, lembrando-me de que havia cruzado uma linha, testemunhado algo que não poderia ser desfeito,
e que, se eu não tomasse cuidado, o próximo chamado seria para mim. Depois daquela noite, nada mais em mim era igual. As sombras que antes se moviam apenas na capela, agora me seguiam, persistentes, sussurrando nomes que não deveriam ser lembrados, lembranças que não me pertenciam, e cada barulho, cada vento que passava, parecia carregar consigo ecos daquele mundo proibido. Tentei me afastar, ignorei a capela, tentei viver como antes, mas era impossível. Padre Sebastião continuava suas missas, sozinho, ou pelo menos parecia. Eu não precisava estar lá para sentir a intensidade do que acontecia. Algumas manhãs, acordava sujo de terra que não existia em minha casa. Sentia a umidade de uma neblina que ninguém mais via, e meu reflexo no espelho parecia mais cansado, envelhecido, como se os mortos que ele chamava também tivessem começado a habitar meu corpo. Comecei a ouvir risadas baixas atrás de portas fechadas, passos que não pertenciam a ninguém vivo, e a sensação de ser observado se tornou constante, sufocante. Percebi que havia cruzado uma linha invisível, que minha curiosidade havia aberto uma porta que jamais poderia ser fechada. Padre Sebastião era, de certa forma, um guardião, mas também um arauto, alguém que dialogava com o abismo sem jamais ser consumido. Eu, por outro lado, havia tocado aquele abismo sem proteção. E cada noite, cada sombra e cada murmúrio me lembrava disso. E então, numa noite em que não consegui dormir, ouvi o chamado mais claro de todos. Meu nome, sussurrado por vozes que pareciam surgir de dentro da minha própria cabeça, ecoando com uma urgência desesperadora. Meu corpo congelou, meus pensamentos se embaralharam e uma certeza absoluta me invadiu. Se eu não fosse até a capela, algo viria até mim. A cidade parecia silenciosa, mas eu sabia que algo se movia em todos os cantos, invisível, esperando. Cada passo em direção à capela era acompanhado por sombras que se alongavam, alcançando-me, tocando-me, lembrando-me do que eu havia testemunhado. Quando finalmente cheguei, o altar estava vazio. Padre Sebastião não estava lá, mas as velas ainda tremiam e as figuras flutuavam, imóveis, aguardando. Foi nesse instante que compreendi a verdade que ele nunca disse. Aqueles que ousam observar demais as missas para espíritos tornam-se parte do ritual, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. E ali, naquele silêncio pesado, com apenas o cheiro de terra e velas queimando no ar, senti que meu destino estava selado. Eu havia me tornado um espectador eterno, conectado a um mundo que os vivos jamais deveriam conhecer. E compreendi que o verdadeiro terror não estava na morte, mas na consciência de que, uma vez tocado pelo mundo dos espíritos, você nunca mais poderá escapar de suas sombras. E assim, mesmo agora, escrevendo estas palavras, sinto que eles estão comigo, tão próximos que quase posso ouvir cada suspiro, cada sussurro, lembrando-me de que a próxima missa pode me chamar a qualquer momento e que, se eu não obedecer, o próximo chamado será ainda mais aterrador, porque os mortos não perdoam e aqueles que observam acabam sendo observados.